Bom, pessoal, seguindo agora a nossa aula, vamos continuar falando sobre espectroscopia de impedância eletroquímica, né? Após aquele panorama geral, agora nós vamos, funilar o assunto, falar um pouco da parte mais formalista da matemática, assim, dos conceitos importantes, para depois a gente entrar na questão de modelagem de supercapacitor e baterias de forma geral, tá? Ok? Então, o que são sistemas lineares? Nós vamos ver que essa é muito estudado isso, quem faz engenharia, sistemas de controle, o pessoal da engenharia elétrica, engenharia química. E é uma teoria geral que é bastante utilizada na ciência exata, tem a ver com o princípio da superposição. O que é isso? Se você aplicar vários sinais de entrada e sair vários sinais de saída e eles forem somados, eles se somarem, essa perturbação saída, você tem um sistema linear. Ok? Chama teoria linear de sistemas. Tem livros inteiros sobre isso, tá? E o tratamento matemático por trás disso é sempre a transformada de Laplace. Ok? Então, como é que é o nosso sistema? Então, vou ser um pouco repetitivo que eu já falei das últimas aulas, só para dar uma conexão, tá? O que eu falo nas últimas aulas? Tem aquela aula do preâmbulo matemática, né, que eu falei um pouco de números complexos, e a última aula em si mesmo, que a gente falou um pouco de impedância da caixa preta, né? Então, de acordo com a teoria do sistema linear, assim, não tem perturbação, vou chamar aqui genericamente de uma função x de t, tá? Eu tenho a caixa preta linear, o que é isso? Meu sistema que eu estou estudando, eu vou ter que forçar ele a ser linear. Os circuitos passivos que se usam em dispositivos capacitor, resistor, indutor, eles são intrinsecamente definidos como sendo elementos lineares, né? Nós vamos ver que a espectroscopia de impedância eletroquímica para sistemas reativos, ou seja, onde entra a equação de Butler-Balmer-de-Cruz, só excluindo os supercapacitores, todas as baterias vão ter um grau de não linearidade, tá? Ok? Então, nós vamos ver isso hoje, tá? E nós temos a função de resposta, o YT, certo? O que vai caracterizar a razão, né, entre a resposta e a perturbação vai ser a função de transferência que vai estar aqui dentro, que vai representar o sistema. Ou seja, como é que se vai dar a relação causa-efeito, certo? De forma quantitativa. Então, repetindo, aqui eu tenho uma onda de alta frequência, que é essa que tem os vales mais juntos, né? E uma onda de frequência mais baixa. Então, a onda ômega 2 é de maior frequência, a onda ômega 1 de menor frequência. O que importa nesse espectroscopia de impedância é que essa amplitude pico a pico aqui, ó, ela é constante. Então, nós vamos aplicar várias ondas, não vamos fazer varredura de ondas, né? Ok? O equipamento vai aplicar onda na dada frequência, com essa amplitude aqui de no máximo 10 mV pico a pico. E a hora que a onda de resposta estaciona, ou seja, o transiente é eliminado, ele lê a onda de corrente e faz a transformada de Fourier e pega as amplitudes. Ok? Então, se você aplicar a perturbação de potencial, que é chamada, né, por alguns de PEIS, né, espectroscopia de impedância eletroquímica potenciostática, ao invés de galvanostática, a perturbação é uma função de um potencial, tá? Oscilante. E a resposta é a corrente. Obviamente a resposta é o fator não controlado, né? A variável dependente. Então, a amplitude aqui varia, né? O deslocamento da onda varia. Então, isso aqui é a variável. O que vai importar para nós é o seguinte: eu conheço essa amplitude aqui de entrada. Eu conheço a amplitude da onda de saída. O estado estacionário, tudo está estacionário, então não pode ter transiente. E eu sei que a frequência de uma é igual a outra. Aí eu consigo calcular os parâmetros, tá? A teoria linear do sistema que está por trás é isso. Beleza? Então, para cada perturbação tem uma única resposta, de mesma frequência, deslocada por número de fase, e a amplitude da resposta varia quando a perturbação fica quieta. A gente vai forçar essa linearização, então, trabalhando com um ΔE menor ou igual a 10 mV, tá? Ok? Pico a pico, que é essa altura aqui, tá? Ou seja, se você estiver usando essa amplitude aqui, é 5 mV, tá? Okay? De forma recíproca, eu quero buscar aqui, em entendimento com o aluno mais iniciante, qual que é a relação unívoca entre a PEIS, que é a impedância potenciostática, e a GIS, que é a impedância galvanostática, tá? Vou mostrar que tem uma dificuldade inerente no caso da GIS, tá? Tem a ver com sistemas de bateria, que são não lineares, porque tem reação faradaica. Então, vamos lembrar que sistemas reativos, no caso da bateria, tá? A curva de polarização geral, ela é não linear, que era dada pela equação de Butler-Balmer-de-Cruz, que é aquela equação que se o alfa, o coeficiente de transferência de carga, né, ou o coeficiente de simetria for meio, ela pode dar por um seno hiperbólico. Somente nessa região estreita aqui, ó, é que eu tenho uma região linear, uma curta lei de Ohm.
Nessa curta, assim, 10 milivolts só, que se comporta como se fosse uma lei ômica, tá? Então, a restrição que se impõe de acordo com a equação de Butler-Valmont, que expande os exponenciais e lineariza Butler-Valmont, para obter essa equação aqui, ó, que eta é igual a RT sobre I0F vezes I, ou seja, isso aqui é uma constante, né? RT I0F é a nossa famosa resistência de transferência de carga. Colocando o módulo aqui, porque o I0 pode ser negativo ou positivo, né? Mas não existe resistência negativa. Isso aqui é um tipo de lei ômica aqui, ó. Igual tipo U igual a R vezes I. Só que ela é dada por essa expansão exponencial, a gente ela é aproximada em termos de potencial. Então, o que restringe a LC ômica não é o valor da corrente, é do potencial. Então, o potencial, para chegar nessa equação aqui, converter a equação para aquela equação grande, nessa equação aqui, que é a equação linear, tem que ser em termos de potencial. Aí, o que acontece? O gráfico é esse aqui, ó. Por exemplo, eu fiz para ilustrar. Então, o potencial, 10 milivolts. Agora, a corrente corresponde a ele, nós não sabemos, depende do sistema. Então, lembrando aqui, ó, que a resistência de carga, essa inclinação aqui tem a ver com o valor do I0, né? Ok? A resistência vai ser, né? O inverso da inclinação aqui, né? Que se fosse eta vezes I, a inclinação seria a resistência de carga. Como está I vezes eta, cada inclinação dessa é 1 sobre RTC. Então, o que acontece? A gente impõe 10 milivolts. Então, no caso potenciostático é fácil de analisar. Você impõe lá no potenciostático 10 milivolts. Você sabe que vai ser linear, faz o transformado de Kramer-Strong, você vai ver que dá linearidade em 99% dos casos. Mas no caso da GIS, aí você tem que conhecer, fazer um experimento prévio para conhecer o I0. Porque como é que você vai saber qual corrente que você aplica que é produto resistência vezes I vai dar 10 milivolts? Essa que é a grande questão que eu vou chamar aqui. Pode usar então o GIS, tem problema nenhum, mas o produto resistência, transferência de carga, vezes a corrente que você vai aplicar no potencial de onda, no caso vai ser uma onda de corrente, ela vai ter que ser menor ou igual a 10 milivolts. Então você tem que saber, tem que ter um conhecimento prévio de uma quantidade, que é o quê? A corrente de troca, que vai refletir o quê? A resistência de transferência de carga. Então não é tão simples como as pessoas fazem. Já vi aluno fazendo assim, fica chutando o valor de amplitude de corrente e vê o que dá melhor. Não é assim não, tá? Tem que ter um critério mais rigoroso. Bom, obviamente a gente vai falar se tem linearidade ou não, transformar de Kramer-Strong, né? Mas isso aí é critério de chute, né? O cara ficar chutando o experimento, faz o Kramer-Strong e vê se dá linear. O mais correto é fazer um estudo prévio, tá, do sistema. Bom, e o princípio da superposição? O princípio da superposição é o seguinte, ó. Se eu tenho a função y de t, que é a combinação linear de funções, né, x, vai ser igual a uma combinação linear, eu tenho então que eu posso fazer o seguinte, a relação entre essas funções. Então, se eu tenho uma perturbação x1, x2, x3, cuja resposta é y1, y2, y3, que é a combinação das respostas de entrada, a perturbação de entrada é igual à combinação das funções de saída, eu tenho que esse sistema ele vai ser IT. Então, vai obedecer a superposição, tá? Ok? E como é que a gente vai do domínio do tempo para o domínio da frequência? Aí entra a transformada de Laplace, tá? Ok? Onde nós vamos chamar aquela S de Laplace de ρ mais J ômega, ou seja, vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E aqui que está um dos grandes motivos de se representar os dados de impedância no plano complexo. Que aí a gente tem uma relação íntima com a transformada de Laplace e fica muito fácil de graficar os dados de impedância, porque nós vamos usar as variáveis complexas direto. Então é muito mais fácil. Pegar um artigo antigo, o artigo original do Reynolds, por exemplo. Resumindo, antes do professor Slider, em 1960, incluía a análise do plano complexo, os gráficos eram altamente complicados de fazer, porque todo mundo fazia análise do plano complexo. A análise era usando métodos de regressão de funções, tá? Ok? Então, se eu tenho a função x de t, que vai ter um valor fixo, e ela vai ter um deslocamento no tempo em relação a esse, com delta x, e a resposta vai ser um y de t, eu vou ter o y0 no deslocamento em relação a isso, faz essa transformada então geral, né, de Laplace, que é dada pelo f tracinho aqui, né, de 0 a infinito, st, só que agora, em relação àqueles exemplos que eu fiz transformando de Laplace, no caso da equação do calor, por exemplo, a gente chamava simplesmente de operador aqui, né, de ST, lá era simplesmente ST, aqui ele chama de ρ mais J ômega, ok? A análise puramente do domínio da frequência, depois a gente considera que o ρ é igual a zero. A gente vai considerar que o S, o operador de Laplace, vai ser o quê? J ômega. Em alguns livros colocam-se assim, ó, chama o S de π, tá? Isso é muito normal. Você vê no livro de pedaço, tem um parâmetro P, o operador P, o operador de Laplace.
Às vezes é S, às vezes chamam de P, porque tem autor que gosta de escrever assim, ó. Eu tenho um P, que é o S no lugar do Rho, mais J ômega. Então isso aqui também ocorre, tá? Então isso aqui é sinônimo disso. S igual a Rho mais J ômega, sinônimo de P, que é igual a S mais J ômega, tá? Depende do autor. Bom, então lembrando então que vai ter um casamento, ou seja, uma relação direta agora entre a transformada de Laplace e o plano complexo, ok? Bom, então a função de transferência vai ser definida assim, ó, a razão entre o y e o x. O que você chama de perturbação na resposta aqui depende. Se você considerar admitância, é o inverso do outro. Tá? O que importa é que há uma relação causal. Perturbação-resposta, a razão entre isso vai ser uma função de transferência. Isso aqui é uma forma genérica, tá? Existem vários tipos de funções de transferência. Não é só no domínio elétrico, não, tá? Ok? No caso do domínio elétrico, a gente chama de impedância, tá? Z de S, tá? Ou J ômega, tá? Que vai ser a razão entre o potencial, a amplitude, tá? Esse delta I aqui é a amplitude da onda de potencial, sobre a amplitude da onda de corrente, que foi a resposta, certo? Se você fez a P e S, né? Vai ser essa a razão, né? Fez a G e S, também vai ser a razão dessas amplitudes que eu estou falando, só que eu tenho que ter certeza que o delta I aqui vai estar no limite linearizado, entendeu? Então essa aqui é a lei de Ohm generalizada, porque esse aqui tem a unidade de Ohm, U igual a R vezes I, o R aqui vai fazer o Z aqui vai fazer o papel de um R geral, ou seja, tanto que depende da frequência quanto que não depende, que é o caso do resistor tradicional. A gente vai ver que no caso da impedância, os elementos que dependem da frequência que tem grande quantidade para nós são a capacitância, né? 1 sobre J ômega C, a indutância, em alguns casos, mecanismo de reação, J ômega L, e a impedância de Warburg, tá? Que ela é mimetizada Rho raiz de J ômega, tá? Ok? Bom, então, nesse caso aqui nós teríamos que o Δx, o incremento seria igual ao valor da amplitude, né? Seria o Δx, seno de ômega t, a posição que oscila, né? Com tabela de transformada de Laplace, tira a transformada dos dois lados, a transformada de seno é ômega, S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E a transformada, né? Então vai ficar assim o ΔY, substituindo essa equação de volta aqui, nós vamos ter que, passando aqui, né? Vai ter que o ΔY vai ser o Δx, H, que é S vezes ômega, S ao quadrado mais ômega ao quadrado, certo? Então, no domínio da frequência, como eu já adiantei, a gente considera, na maioria das vezes, isso aqui, ó. Ou seja, considera que o Rho, define o Rho, que é a parte real, como sendo a zero, tá? Operador de Laplace. E lembrando sempre que o ômega é 2πf, né? Então a gente vai ter a definição de impedância e de admitância. Então o que vai ser impedância? Seria tipo potencial, em função da frequência, amplitude, né? O potencial igual ao Z, que é a impedância, vezes A, que está faltando para cima, tá? A amplitude da onda da senoide de corrente, em função de ômega, até a função da frequência. E a admitância? A admitância vai ser o inverso disso, ou seja, vai ser a amplitude da onda de corrente igual ao Y, tá? Delta I, ou seja, Y é igual a 1 sobre Z, ok? Por que isso aqui ajuda a trabalhar com impedância ou admitância? Às vezes o aluno causa confusão nisso. É porque tem aquela regra geral dos circuitos elétricos, de acordo com as leis de Kirchhoff, de interpretação de circuitos, que é assim, tudo que é em série, a gente soma. E o que está em paralelo, a gente faz o recíproco. Então, quando a gente está trabalhando com circuitos que tem elementos que se somam em série, trabalha com a impedância, porque a impedância se soma. E quando tem em paralelo, a gente usa a admitância, porque a admitância já é o inverso. Então, você vai somar as admitâncias. Então, a admitância soma para elementos arranjados em paralelo e a impedância se soma para elementos arranjados em série. Só por causa disso. Facilitação matemática, ok? Aqui, por exemplo, estão falando como é que nós vamos exprimir nossos dados, né? Plano complexo, né? De Argand-Gauss, o pessoal da matemática trabalhou com isso, né? Diagrama que é do Nyquist, que é da Nyquist, né? E que se chama de diagrama vetorial. Alguns autores não gostam de falar de diagrama vetorial, porque ele é vetorial para algumas adição, subtração, mas não é para multiplicação de algumas funções do plano complexo. Porque existem livros inteiros sobre análise do plano complexo, tá? Então tem autor que não gosta de falar com diagrama vetorial, não, porque tem certas operações matemáticas com caráter de vetor que não dá para fazer no plano complexo. Não vou entrar em detalhe em relação a isso, não, tá? Então, de forma geral, a impedância vai ser a parte real, mas a parte imaginária. Então, a gente vai escrever o nosso famoso Z, Z', mas Z2'. Então, o Z' vai ser a parte real, o Rê, e o Z2' a parte imaginária, o I aqui, certo?
Na impedância, como na maioria das vezes a gente vai trabalhar com elementos que são capacitivos e resistivos e difusivos, e todos eles têm ângulo de fase ou nulo, que é o caso do resistor, né? Ou negativo, a gente vai escrever então o gráfico menos E, ou seja, na verdade esse aqui é o quarto quadrante, né? Ok? E o primeiro quadrante fica aqui embaixo, certo? Então essa é a razão, porque senão vai ficar desenhando o tempo todo o espectro de cabeça para baixo. Porque o que está no primeiro quadrante, o primeiro quadrante são indutores. Então aqui nós temos os resistores, né? Temos capacitores e tem impedância de warp. E no primeiro quadrante nós temos só indutância. Como a indutância vai ser mais rara, a não ser em alguns casos de mecanismo de reação, então a gente trabalha com plano complexo invertidos, tá? Trocando o primeiro quadrante pelo quarto. Bom, aqui deu um exemplo clássico, né? Depois, quando tem um semicírculo, qual que é o significado disso? Em cada ponto, peguei esse ponto qualquer, cada ponto desse é uma frequência, por exemplo, né? Ômega 1 aqui, ômega x, ômega n aqui. Então, esse ômega n aqui, traça-se por isso fala vetorial, tá? Na origem, no ponto aqui, esse comprimento é o módulo do vetor, e que nós temos de fase, a projeção aqui nós temos a parte real, e essa projeção aqui nós temos a parte aqui, imaginária, certo? Bom, aqui também tem o famoso diagrama de Bode, tá? Não é Hans Bode, mostrei aqui dia, né? O outro, não tem dois Bode, é o outro Bode, tá? Não é Bode, é Bode, logo da frequência que cresce para esse lado aqui, ou seja, se eu estou indo de 100 kHz, 100 kHz está aqui, de 10 MHz está aqui, ó, ok? E aqui é o logaritmo do módulo da impedância total, tá, né? Nessa é a parte imaginária da real, é desse módulo aqui, tá? O logaritmo aqui no eixo Y esquerdo, e no eixo Y à direita é o ângulo de fase, tá ok? Porque lembra, os elementos puros têm ângulo de fase fixo. R, resistor é 0, capacitor é menos 90, a impedância de warp é menos 45, o indutor é mais 90. Mas a hora que ele está combinado em circuitos, aí depende da frequência, né? Passa por máximos, por mínimos. Às vezes começa dependendo do circuito, com 0 graus, porque o resistor está dominando, passa por um máximo, depois cai para 0 graus de novo, porque o resistor domina de novo, e por aí vai, tá? Ok? A gente vai ver isso depois. Bom, quais são as identidades importantes aqui? Relembrando algumas e colocando outras novas, né? Que a principal, né? Que o J significa raiz de menos 1. Que o J também significa isso aqui no plano complexo, ó, rotação anti-horária, tá? Pi sobre 2. Na hora que eu multiplico por J aqui, ó, a parte imaginária, eu estou falando, de acordo com números complexos, que eu estou rotacionando 90 graus em relação ao eixo X, que é o parte real, e jogando o eixo Y aqui. Então, eu tenho que meu S de J, Pi2, ok? Então, isso aqui é uma rotação anti-horária, tá? O J tem essa identidade aqui. Ele deve fazer em 90 graus, tá? Significa isso na análise do plano complexo, de acordo com a relação de Euler, tá? Que é o exponencial de mais ou menos J θ, o cosseno de θ, mais ou menos J seno de θ. E na relação polar, eu posso pôr assim, aqui o Z é o módulo, né? Exponencial de J θ, se for positivo, ou exponencial de menos J θ se for negativo, tá? Outra que é importante também é essa daqui, tá? Por exemplo, no caso do capacitor, que é definido, capacitor é 1 sobre a impedância, 1 sobre J ômega C, reatância capacitiva do capacitor. Está no denominador. Pede para cima, tem que multiplicar por menos 1. Então tá aqui, ó. Por isso que multiplica, tá? Ok? Algumas tabelas interessantes é o seguinte, ó. Seno de ômega t transformado em Laplace, vai dar o ômega, S ao quadrado mais ômega ao quadrado, né? Cosseno de ômega t, S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E no caso do capacitor, que é 1 sobre J ômega C, vai ser 1 sobre SC. E a reatância capacitiva vai ser isso aqui, ó. Ou seja, qual que é a inércia, né, a obstrução que o capacitor impõe a passar de uma corrente elétrica de aplicação do potencial? É 1 sobre J ômega C, onde o ômega é 2πf. J está no denominador. A hora que eu somar os complexos e subtrair, vou multiplicar, tem que jogar para cima, tem que usar essa identidade aqui, ó. Que aí vai para o numerador, ok? E o indutor, que aparece em alguns estudos eletroquímicos, J ômega E, transformado ali é SE, né? E tem XL, J ômega E, tá? Ok? E uma observação, que a impedância do próprio resistor é a própria resistência, tá? Porque o resistor não depende da frequência. Outro conceito importante é de conjugado complexo. O que é isso? É separar a parte real da imaginária. Tá? Então, vamos pegar um caso simples, esse circuito RC paralelo aqui. Ó.
Lembrando então que se os elementos estão em série, a gente faz a soma das impedâncias. Se eles estão em paralelo, a gente faz o recíproco, tá? Ok? Ou soma das admitâncias. Aqui podia ser admitância igual y1 mais y2, tá? E aqui seria 1 sobre y total, 1 sobre y1 mais 1 sobre y2. Então, a admitância é o contrário da resistência. Onde soma, ela é o recíproco, onde outra é recíproca, ela é soma, tá? Então, aqui, ó, nesse caso do circuito, 1 sobre Z, vai ser 1 sobre E, 1 sobre esse elemento, que está ali do C, vai ser 1 sobre J ômega C. Então, fatorando no mínimo aqui, a gente vai ver que fica Z, vai ser igual a E, 1 mais J ômega tal. Aqui entra uma coisa importante. Tal. O que é o tal? É um jeito de simplificar o produto RC. Porque o produto de resistência, né? Ohm vezes Farad, a unidade é segundo. Então, o produto RC tem a unidade de segundo, que chama de constante de tempo, tá? Ok? Então, toda vez, eu vou falar isso agora, depois eu vou chamar a atenção, que aparecer não é sempre que um capacitor resistor vai dar uma constante de tempo. É sempre quando na equação de trabalho ele aparecer multiplicando. A gente vai ver isso depois, tá? Então, como aqui vai aparecer multiplicando, então existe uma constante de tempo, certo? Então, como é que vai fazer essa questão do conjugado? Conjugado é isso. Você pega a equação que nós obtivemos, agora faz essa daqui, né? Para esse circuito RC simples, tá? Certo? A gente tem que tirar o J do denominador de algum jeito. Como é que faz isso? Multiplica o numerador e o denominador por essa parte aqui com o sinal trocado. Então vai ser o que? Menos J ômega tal. Aí se a gente multiplica o numerador e o denominador, vai dar essa parte aqui, o L, 1 mais ômega quadrado tal ao quadrado. Aqui não tem J, então é a parte real. Presta atenção numa coisa que às vezes o aluno confunde. O aluno acha que a parte imaginária, a parte real é aquela que não vai ter nada com ômega. Não, não é isso. A parte real é aquela que não vai ter nada multiplicando o J, tá? O J que é o elemento indicador, que é a parte que é uma variável complexa, tá? Que é a parte complexa, aliás, tá? Coloca aqui, ó. Essa parte aqui tem ômega, mas ela é real, porque não tem J multiplicando aqui. Já essa parte aqui, ó, ela tem ômega também e ela é a parte complexa. Então, resumindo, no diagrama do plano complexo, após fazer essa decomposição, o meu eixo Y aqui, eu ia chamar de eixo X, meu eixo Y é isso aqui tudo aqui, ó. Está comprando o J, então é o Y que faz o papel dos duas linhas. E meu eixo X aqui é isso tudo aqui, ó. Tá? Então, na época que se fazia cálculos manuais, isso era muito importante. Hoje em dia o computador faz os cálculos automáticos, regressão dos mínimos quadrados complexos não lineares, né? Mas para fazer algumas interpretações analíticas, entender alguns artigos, é importante saber essas coisas, tá? Porque mesmo que você não vai ficar fazendo conta na mão, você já passa o olho assim, opa, está multiplicando o J. Então essa aqui é a parte imaginária. A outra aqui tem frequência, mas não tem J multiplicando. Então ele é a parte o quê? Real, certo? Com esse preâmbulo introdutório de alguns conceitos, vamos falar então, antes de entrar em capacitor em si, em bateria, de alguns modelos para casos ideais, tá? O caso mais tradicional é do eletrodo idealmente polarizado, ou seja, aquele que é bloqueado, tem resistência de transferência de carga até do infinito, ok? Bom, vamos lembrar sempre que o circuito canônico da eletroquímica é o circuito de Randolph-Erstl, que é esse aqui, ó. Tem a resistência não compensada de solução, que ramifica em capacitância por camada elétrica, a corrente ramifica aqui, e no outro ramo, que é o ramo paralelo, tem resistência de carga, e se tiver a formação de uma camada difusional, né, vai ter a resistência de transporte de massa. Então, mas vamos assumir que está tendo formado uma camada difusional, deixar os dois aqui. Eu vou mostrar quando aparece um e quando não aparece, ok? Bom, se a resistência de carga é definida por outro bloqueado, que é realmente valorizado como tendendo a infinito, então esse ramo inteiro aqui, que tem série, ele vai ter resistência infinita, certo? Então a corrente não flui nesse ramo aqui. Esse ramo aqui está bloqueado. Ela só vai passar pelo resistor e pelo capacitor. Então, esse circuito de Randolph-Erstl vai se simplificar nesse circuito aqui, ó, quando é bloqueado. Então, nós vamos ter que tratar, na verdade, a resistência não compensada de solução em série com capacitância da dupla camada elétrica. Ok? Aqui eu vou usar uma notação que o aluno às vezes não está acostumado, mas só para chamar a atenção, porque talvez não tem artigo em livro. Por exemplo, vamos usar a variável complexa em vez de cosseno. Já que tem essa relação de Euler aqui, ó, exponencial de J θ cosseno mais J seno θ, a gente pode ver em seno e cosseno. A gente está acostumado a falar que a amplitude da onda, né, o potencial é a amplitude da onda seno de ômega t. Vamos usar aqui na forma complexa, ver o que dá. Aqui, ó, potencial
é a amplitude da onda, que eu estou chamando de E0 aqui, exponencial de J ômega t. Ok? Bom, a impedância então é definida como sendo potencial sobre a corrente, não é isso? U igual a R vezes I. Mas o que é então a minha variação aqui? Nós vamos ter então uma amplitude aqui, que vai relacionar com o exponencial de J ômega, e outra amplitude que corresponde a J ômega mais o número de fases, tá? Ok? Ou seja, deslocamento entre a onda de potencial e de corrente. Então o fator aqui, as amplitudes das ondas, né? E propriedade exponencial, sobe, e o sinal aqui troca, ok? Vai ficar J aqui, né? Ok? Seno de ômega t. Bom, então tem essa expressão aqui, ó, uma identidade matemática, tá? Eu tenho a raiz entre a perturbação e a resposta, que é igual a impedância, cosseno de φ menos J seno de φ, onde φ é a amplitude da deslocamento entre a onda de perturbação e de resposta. Bom, vamos lembrar então, capacitância. A nossa capacitância está representando a capacitância do campo elétrico, certo? E a capacitância é carga por potencial. E corrente é dq sobre dt, ou seja, a taxa de variação da carga com o tempo. Então, unindo essas duas equações, nós temos que a corrente ela é a capacitância vezes o que? Vou chamar aqui, eu usei uma letra, estou chamando aqui de I, né? Não de U. A derivada do potencial com o tempo vezes a capacitância vai dar corrente elétrica, né? Então, o que nós temos que fazer? Essa equação está pedindo que eu derivar o potencial, mas ao tempo. Eu tenho agora a equação minha para o potencial, não tem? Tem aqui, ó. Então, deriva essa expressão, né? Vai ficar a capacitância, o ΔE, ok? Derivada do exponencial em relação ao tempo. O que é a derivada do exponencial? É do argumento dele vezes ele mesmo, né? Então vai aparecer J ômega, que multiplica o C vezes ΔE que já existia, a função novamente. Então tá aqui, certo? Então tem agora a função para mim e para a corrente. Então, ficou claro aqui então, que a corrente é esse J ômega, C ΔE exponencial. E eu tenho a minha perturbação, tá? Aqui só para simplificar, manter a notação, vou chamar de ΔE aqui, tá? Desde o começo para depois voltar no livro, fica mais legal assim, tá? Bom, e a gente sabe que a razão entre elas vai ser o quê? A impedância, não é isso? Então, aqui tem a expressão para a corrente e aqui eu tenho a expressão aqui, agora fatorada dessa expressão aqui, que dá 1 sobre J ômega C, que eu descubro, ó, dessa simples fatoração aqui da identidade matemática, eu descubro que ó, U é igual a R vezes I, certo? Então essa coisa aqui que está fazendo, essa quantidade aqui, está fazendo o papel de resistência, que a gente chama de impedância, tá? Ok? Capacitiva, ou reatância, que alguns chamam de XC. A gente sabe que isso aqui é volt, isso aqui é ampere, que 1 sobre J ômega C vai ter a unidade de ohm. Então esse 1 sobre J ômega C é a reatância capacitiva, que alguns chamam de XC, né? Ou impedância do capacitor, ZC, ok? Então a gente tem aqui, ó, que o potencial em função da frequência vai ser a Z capacitiva vezes o I, né? Então a gente tem então, só para mostrar como é que sai esses parâmetros, né? Que a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C, ok? Tem outras formas de fazer isso, tá? Até que naquele preâmbulo matemático eu fiz isso aqui usando as funções seno e cosseno. Só quero mostrar que os autores gostam muito de trabalhar com o exponencial daquela relação de Euler, que facilita muitas coisas, tá? Até por causa da relação da função exponencial com o plano complexo, tá? Ok? Então, nesse caso aqui que nós temos, ó, nosso circuito bloqueado se reduziu a um resistor e um capacitor, então nós vamos aqui, ó. Primeiro eu estou chamando a atenção. Se eu estiver trabalhando com impedância para esse circuito RC, não existe o conceito de constante de tempo. Porque a gente vai ver que não vai aparecer o produto RC na equação. Presta atenção aqui, ó. Então, se tiver em série, só somos impedância. Então, a resistência do resistor, a impedância do resistor, que é a própria resistência, aliás, mais 1 sobre J ômega C, né? Multiplica o numerador e o denominador por J para ele ir para o numerador aqui e aparece o sinal de menos, né? Então, tem a parte real, agora a parte imaginária. E eu não tenho aqui, nessa expressão aqui, o produto RC. Então, como não existe produto RC aqui, não existe constante de tempo para associação com o capacitor RC no plano complexo, tá? Da impedância, né? Mas se eu fizer admitância, aí eu vou ter um produto, presta atenção. A admitância, né, 1 sobre a impedância. Então, se eu fizer 1 sobre essa função aqui, vai dar 1 dividido por R menos J dividido por ômega C. Aí eu faço aquela questão que eu expliquei do conjugado, multiplica por R mais J ômega C, dividido por R, multiplica por R mais J ômega C. Vai dar essa expressão aqui, ó. Agora sim, eu tenho produtos aqui, R e CR aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa que tal ao quadrado, né? O RC ao quadrado é tal ao quadrado, a mesma coisa aqui é tal ao quadrado. Então aqui, quando eu trabalho com admitância, aí eu tenho o conceito de constante de tempo.
forma um semicírculo, certo? Então cuidado com isso, tá? Não é sempre que RC vai ser, ela só é uma constante de tempo do seu sistema se nas equações de trabalho ele aparecer multiplicando o R com C. Se ele estiver somando, que é no caso da impedância aqui do circuito RC5, não é, tá? Lembrando aqui só que em cada ponto aqui da frequência, né? Aqui, por exemplo, aqui seria frequências mais baixas está em cima, né? Por exemplo, ômega 1 e aqui, por exemplo, ômega N, tá? Então a frequência vai aumentando para baixo e para cima vai diminuindo, ok? Qualquer ponto aqui, eu tenho a projeção Y, a projeção X da parte real sempre, né? Qualquer ponto que vai cruzar o eixo X na parte real, que é o valor da resistência, a ser determinado, e qualquer ponto desse do capacitor ideal, você pegando a frequência do ponto, multiplicando pela impedância imaginária da parte desse ponto, você vai calcular a capacitância, ok? Então essa é a questão básica do circuito RC, que se mimetiza um eletrodo bloqueado, ou seja, idealmente polarizado, ok? Com a resistência de carga definido. E um outro caso também interessante é o caso do circuito da reação faradaica simples. O que é isso? Vamos lembrar das aulas de cronometrimetria, cronopotentiometria e voltametria cíclica, que é quando não tem mecanismo. Então a diferença entre o óxido e o RED é só o estado de oxidação, certo? E nesse caso aqui, nós vamos considerar que não tem influência no transporte de massa. Então a reação vai ser tão irreversível que a transporte de massa, a concentração de bulk vai ser a concentração de superfície o tempo todo, igual a de superfície, tá? Então, lembrando de novo, o circuito de Randall-Zercher está aqui, certo? Como nesse caso é muito irreversível, a transferência de carga vai ser muito maior que a transferência de massa, então esse resistor aqui é muito maior que essa resistência aqui, né, que vai se simplificar esse caso aqui. Do ponto de vista físico, significa o seguinte, ó, em todos os pontos aqui longe do eletrodo, tá? Até no ponto zero que a gente chama de outer Helmholtz plane, né, que é onde tem transferência eletrônica, a parte do plano externo de Helmholtz, né? A gente vai ter o seguinte, ó, que aqui, nesse caso, não vai existir uma camada difusional de inércia. Não existe a camada difusional de inércia, que a gente chama de Hall. Então, em todos os pontos aqui, ó, afastado da superfície do eletrodo, em contato com a superfície do eletrodo, a concentração vai ser a mesma. Como não existe uma variação de concentração, ou seja, concentração de bulk e concentração de superfície, em todas as condições, então nós temos que o conceito de transporte de massa difusional não vai aparecer aqui. E o circuito se reduz a esse aqui, certo? Então, lembra, isso aqui é factível. Não existe de fato o efeito do transporte de massa. Porque a transferência eletrônica que é o parâmetro majoritário. Igual o Fernando falou, que não existe ao contrário. Falar que existe só o transporte de massa, mas não existe transferência eletrônica. Não. Ela vai ser muito maior. Mas existe. Porque é o próprio corrente que passa, que tem a ver com a transferência de carga, que vai gerar a produção ou a diminuição de espécie na interface, que gera a gradiente de concentração. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma divisão da corrente, né? Porque agora tem um ramo paralelo a ser carregado, né? A corrente pode fluir pelo ramo capacitível ou pelo ramo resistivo. Então, a gente tem divisão da corrente, né? Tem alternativas para passagem da corrente no circuito. Então, só para exemplificar o que eu falei que quando é em paralelo é mais fácil trabalhar com a admitância, né? Então vamos trabalhar. Porque a admitância, no caso em paralelo, ela soma, né? Então, a admitância ΔI sobre ΔE, né? Ou seja, a amplitude das ondas, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o ΔI que passou pelo resistor, a corrente que passa pelo resistor, né? E mais a corrente que passa pelo capacitor, dividido as duas por ΔT, que está no equipotencial, né? Ok? Então, eu tenho aqui a impedância total, vai ser a impedância do capacitor e do resistor, ok? Então, a admitância. Então, a admitância vai ser 1 sobre RTC, que é o contrário, né? No caso do resistor, e para o capacitor ela é inversa, ou seja, em vez de ser um J ômega C, vai ser J ômega C, certo? Bom, então tem essa expressão aqui para a admitância. Agora, a impedância ao contrário dela, né? É 1 sobre Y. Então, eu tenho aqui, fatorando aqui, e fazendo o inverso, eu tenho aqui RTC, vai ser dividido por 1 mais J ômega RTC. Novamente aqui, ó, aqui eu tenho um produto RC. Então aqui eu tenho uma constante de tempo, ó, que é a impedância. Então, quando o circuito está em paralelo, RC, aí a constante de tempo aparece tranquila para a impedância, certo? Ok? Já para a admitância aqui, ó, não tem constante de tempo para admitância. No caso, o circuito RC paralelo. Porque não tem produto aqui, ó, RC, tem somatório, certo? Então a impedância vai ficar dessa forma aqui, ó. Lembrando que a última coisa que a gente coloca é isso aqui, ó. Porque a resistência da solução, ela não tem a ver com a fisicoquímica do problema que interessa para nós, né?
ela é um parâmetro, uma resistência indesejável que tem em qualquer sistema físico real devido às resistências finitas dos elementos que constituem a célula química ou dispositivo, que está falando de armazenamento de energia. Né? Então, depois que faz aqui, o cálculo com os capacitores, resistores, que tem a ver com o circuito de interesse, assim, soma-se ela em série, tá? Então, qualquer modelo matemático da impedância, você pega a parte que interessa, que é da fisicoquímica do problema, e soma a resistência equivalente em série, ou resistência da solução, certo? Então, só somar igual eu fiz aqui, certo? Bom, então esse seria um caso de uma resistência faradaica, né? Qual seria a resposta disso aqui? Não desenhei, mas a resposta desse semicírculo, né? A parte imaginária é a parte real. Como tem um R em paralelo com C e tem uma resistência antes, ele desloca do eixo zero, do ponto zero aqui por RS. Isso for ideal, vai dar um semicírculo perfeito aqui, tá? E aqui ele extrapola no RTC. Então, essa resposta aqui é o contrário do caso anterior. A impedância aqui, o gráfico da impedância no plano complexo dá um semicírculo, e se eu fizer um gráfico da admitância, tá? Dá uma reta. Então vamos lembrar isso aqui? O circuito RC, a impedância dá uma reta e a admitância dá um semicírculo. No caso, RC em paralelo, a impedância dá um semicírculo e a admitância dá uma reta. Cuidado com isso, tem um autor que deriva as equações em termos de admitância e de impedância, tá? E mostra, às vezes, invertido, o aluno confunde, tá ok? Então vamos lá ver o caso C. O caso C é que é de muito interesse em estudo de baterias, né? Que a maioria das baterias tem limitação do transporte de massa, que a gente vai ver que tem o Arbor, tem o Arbor finito, que é o Finite Space Arbor, ou o Arbor Open, que é o Finite Length Arbor, né? Desculpa, o Open é o Finite Space Arbor. E o outro que a gente vai ver é o Finite Length Arbor, tá? Então, aqui nós vamos mostrar um caso faradaico simples, sem complicação cinética também, só muda o estado de excitação. E o controle por difusão, na presença de eletrodo de suporte de 1 para 100. Tá? Aqui também eu tinha colocado eletrodo de suporte de 1 para 100, para não ter corrente migracional. Não é que não ter, né? Não ter o controle, não tem influência da corrente migracional devido à espécie eletroativa, que vai sustentar a corrente migracional e o eletrodo de suporte. Lembra de falar isso na aula de eletrodos, né? Então, novamente, o circuito de Randall-Zercher, ok? Só que agora é o contrário desse caso aqui, ó. Nesse caso aqui o RTM era muito menor que o RTC. Aqui o RTM é muito maior que o RTC. Então, do ponto de vista matemático, isso aqui é muito maior que isso. Então, a soma desses dois, a matemática da coisa, faz com que eu possa fazer isso. Mas o resistor não desapareceu. Vou até escrever ele aqui em vermelho. Tá? Ele continua aqui, esse resistor de carga. Por quê? É a passagem do elétron na interface, que tem uma corrente associada a ela, né? Que tem a resistência de carga, que gera o acúmulo ou depressão ou desacumulação de espécie na interface, que gera o gradiente de concentração, que tem a ver com o hardware, tá? Tem transporte de massa. Então, ele é muito inferior ao outro matematicamente pelo valor numérico, mas ele não desapareceu o resistor, certo? Ok? Muito cuidado com isso, tá? Então, a impedância do Arbor, eu vou ser sucinto agora, depois a gente vai expandir ela numa aula futura, tá? A impedância do Arbor, o que o Arbor fez depois do estudo do Kruger, alguns anos depois, fez um artigo muito extenso, um artigo de quase 30 páginas. Enquanto o do Arbor tem 3 ou 4 páginas, o do Kruger tem quase 30. É o seguinte, ele estudou o que seria uma onda oscilante da espécie eletroativa devido à aplicação de uma corrente oscilante, tá? Então, eles estudaram isso, ó. O que eles mostrando no gráfico primeiro do ponto de vista didático é o seguinte: quando você aplica um senoide, uma corrente de perturbação de baixa amplitude, se a frequência volta, você tem esse decaimento aqui, ó. É uma senoide que é amortecida, ou seja, uma senoide cuja amplitude vai diminuindo exponencial com a distância. Pararia aqui. Se a onda é de menor frequência, ela vai mais longe, assim dizer, vai ser amortecida até mais aqui na frente. Então, a penetração no book, ou seja, a distância dessa onda amortecida do book, ela vai ser maior quanto menor for a frequência. Então, altas frequências, essa onda vai ficar de concentração, vai ficar confinada numa camada muito estreita, muito próximo ao eletrodo. À medida que a frequência vai diminuindo, essa onda de concentração amortecida vai permitindo que ela seja expandida mais rumo ao book. Tá? Um detalhe que às vezes passa despercebido, que esses autores trabalham na dedução dele, é o seguinte: essa raciocínio aqui é verdadeiramente, assim, do ponto de vista matemático, se
A camada difusional dessa onda aqui, que aqui seria, ó, por exemplo, aqui, poderia falar que isso aqui é um voo N aqui, ó, para esse ômega 1 aqui, ó, né? Que viria até aqui. Ele tem que ser muito maior que o x0 que vai aparecer na equação, que a gente vai ver depois. Então, a gente vai ver que essa equação de Warburg-Kruger, ela não é muito válida para frequências muito baixas, ok? Vai ter que frequência um pouco mais alta, tá? Então, esse é um detalhe, tá? Modernamente já se corrigiu algumas coisas dessa teoria e trabalhou-se de forma diferente, tá? Como é que foi o trabalho original deles? Para mudar é o seguinte, a perturbação vai ser o quê? A corrente, então é um caso de G e S, tá? Porque na época era mais fácil isso. Nessa época que era muito mais fácil gerar uma onda de corrente, tá? De acordo com os dispositivos elétricos na época, e medir a resposta em potencial, certo? Do que gerar uma onda de potencial e medir a resposta corrente. E além de tudo, a lei de Faraday, né? Ela correlaciona diretamente com a corrente, não é com o potencial, né? Ok? Então, aplicando a onda de corrente oscilante, vai ter sempre envolvendo ali a oxidação e redução de espécies, né? Enquanto se você aplicasse a onda de potencial, você podia estar na área idealmente polarizada, e você ficaria só carregando e descarregando para a camada elétrica, certo? Então, a perturbação é uma corrente, o I maiúsculo aqui é a amplitude da onda, seno de ômega t, tá? E nós temos a segunda lei de Fick, né? Que a derivada primeira da concentração com o tempo é igual a uma constante vezes a segunda derivada da concentração com a posição. Tem a primeira lei de Fick, né? Que é a primeira derivada da concentração com a posição em cima do eletrodo, ou seja, x igual a zero, no nosso caso aqui é o Walter-Hamilton plane, que é igual, então, na convenção catódica, né, menos o I sobre NFD, seno de ômega t, certo? Então, a gente tem essa expressão aqui, ó, que você vê no livro do Vetter, está muito explicado no livro do Vetter, cinética eletrótica, tá? Que a concentração, em função da posição do tempo, é a concentração média, que é a concentração de Boole, aproximadamente, mais uma constante, o exponencial de menos x sobre x0, ou seja, como está negativo que o exponencial, ela é uma onda amortecida. Então, essa parte aqui, que eu multiplico o exponencial, multiplico o seno, que tem o exponencial, é o amortecimento da onda, tá? Representa esse decaimento com a distância aqui, ó, ok? E a onda em si é dada por essa parte, que é o seno de ômega t, menos 2πx, que é a distância, sobre lambda, que é o comprimento da onda de concentração, mais φ, que é o ângulo de fase. O que é isso? O deslocamento entre a onda de concentração e a perturbação que foi feita, ok? Então, rearranjando nesses parâmetros mais modernos, fica assim, ó, que a concentração vai ser esse valor médio, mais o I, NF, raiz de ômega, coeficiente de fusão, exponencial de menos raiz de ômega sobre os dedos coeficiente de fusão vezes a distância, seno de ômega t, menos raiz de ômega 2π, vezes x, aqui o x também está fora da raiz, né? Menos π sobre 4. Aí começam as características. O que observou-se? Menos, então a onda atrasa a fase. Ela é π sobre 4. Então uma característica desse elemento difusional aqui que não existe na física, na engenharia elétrica, né? Que alguns que antigamente eles chamavam de CS, tá? Vou explicar depois por quê, né? É que ele tem um ângulo de fase menos 45 graus. Isso aqui não existe para elementos puros na engenharia elétrica. A engenharia elétrica é 0, menos 1, mais 1, certo? Que é o resistor, capacitor e indutor, né? Aqui nós temos um elemento novo, devido ao transporte de massa, que é menos 45 graus. O x0, tá? Que é a profundidade de penetração da onda aqui, ele é 2D sobre ômega. Como 2D é uma constante, em dado experimento, o ômega está no denominador, significa que quanto maior a frequência, menor é o x0. Por isso que tem essa restrição aqui, ó, de ter altas frequências para garantir que esse valor aqui, ρn, delta n, seria muito maior que o x0. Tá? Ok? Porque se ele for muito baixo, a gente vai ter que esse x0 vai ser da mesma ordem, até maior que isso aqui. É a teoria fura, tá? Ok? Lambda, que é o comprimento de concentração da onda de concentração, né? 2π, raiz de 2D sobre ômega, tá? A tangente de φ é menos 1, então implica com 1 de 45, eu já falei, e essa constante A é o I sobre NF, raiz de ômega. Isso aqui que está a base fundamental no artigo do Warburg e Kruger, tá? Se vocês forem ler ele, tá? Ok? Em versão mais moderna, como é que se dá isso? Esse termo transformado de Laplace. É assim, eu vou pôr de forma bem breve, mas a parte, o essencial está aqui, ó. Então, como é que se dá a difusão inércia infinita e o ar em termos transformados de Laplace? Vamos lembrar, o fluxo, de acordo com a primeira lei de Fick, é menos o D, a taxa da concentração com a posição na superfície do eletrodo, né? Ou seja, a derivada da concentração, da função da concentração com a posição em cima do eletrodo. E a gente coloca uma posição de contorno, de fronteira,
E tem a ver com a reversibilidade da reação, né? Ok? O sistema inerciano, a gente coloca aqui a equação de inércia, tá? Onde o argumento da função aqui é a concentração que oscila dividido pela concentração que não oscila, que é a concentração de Boole, ok? Bom, a perturbação da corrente vai ocasionar em que a concentração no tempo qualquer vai ser a concentração do equilíbrio, que seria de Boole, mais uma concentração, tá? Aqui é porque tá diferente, aqui é o seguinte, aqui é um Czinho minúsculo, tá? E aqui é um C maiúsculo, tá? Ok? Ou põe assim um C', melhor, põe um C', tá? C' de T igual ao C, estrela mais o C de T, tá? Para falar que tem uma oscilação. E tem a segunda lei de Fick, né, que relaciona a derivada do tempo com a segunda derivada da posição, né? E nós temos a condição de contorno aqui também, né? Que, longe do eletrodo, além da camada difusional, bem além, no Boole, a concentração vai ser a própria concentração de Boole, ou seja, o sistema é finito, tá? Aquela famosa bound condition, né? Toda transformada de Laplace, a transformada da concentração é trivial, né? Sempre o C tracinho, o T desaparece e vem a variável S, tranquilo? Aí a gente tem um problema sequenciado que é esse aqui, ó. Então nós temos a aula passada, é a mesma dedução da aula de cronoperometria, tá? Ali de Cottrell. Então nós temos que a transformada da segunda lei de Fick é assim, o SC traço, derivada segunda, né? Em relação ao XS, x quadrado, né? A solução dessa equação diferencial para essa condição de contorno aqui é essa daqui, ó. Aparece o cosseno hiperbólico aqui e aparece o seno hiperbólico aqui. O argumento é x raiz de S sobre D, certo? Aí aquela história, tem duas constantes a ser determinadas, tem que buscar as condições de contorno, faz isso passo a passo, e a gente tem essa expressão aqui, transformada da expressão para no caso da, se for um detalhe aqui, tá? Aqui está linearizado, tá? Para concentração na equação de inércia, tá? Vai aparecer só o C tracinho aqui, tá? E a corrente vai ser NFD vezes a derivada. Como a gente viu hoje, a impedância é o E sobre o I, né? Ou seja, o potencial sobre o I, a amplitude das ondas, né? Então, nesse caso aqui, que eu enxuguei muita matemática, esse aqui está muito bem explicado no livro do Andrei Lacha, tá? No livro do Triboleta, só para chamar a atenção para o aluno da visão antiga, clássica e da visão moderna, tá? Aí a gente tem aqui esse pedaço de S, vai ser o RT, NF ao quadrado, concentração de Boole, raiz de SD, né? Só que o S é J ômega, né? E aqui frisa um detalhe importante, que a análise que a gente faz em impedância clássica, usando o formato Laplace, está no completo, é de sistemas estacionários. Então a gente não trabalha com esse caso aqui, ó, que isso aqui é da dedução clássica, a gente tem esse termo transiente aqui, ó. A gente espera esse termo transiente desaparecer, que quando o potencial está por ler, se aplica o termo transiente, aí pega o estado estacionário e vai ver a onda estacionária com um ângulo de fase 45, ok? Essa parte estacionária a gente não trabalha com ela na impedância, porque a impedância é a técnica estritamente de estado estacionário, tá? Os transitórios não entram na função de transferência, tá? No final, para calcular a impedância. Então a gente vai ter que, tirando o estado estacionário, a gente vai ter esse termo aqui, aí fica aquela equação clássica que está nos livros, que a função, a impedância de Wargo é o coeficiente de Wargo, ρ, dividido por raiz de ômega, ou seja, raiz de 2πf, né, que multiplica 1 menos j, ou seja, a parte real é igual à parte imaginária, porque o ângulo é 45 graus, né? Sendo que o parâmetro de impedância multiplicado por 1 menos j significa isso, que a parte real é igual à parte imaginária, né? E o ρ, se o coeficiente de fusão do oxidado for igual ao do reduzido ou muito próximo, pode simplificar, fica o ρ, que é RT, dividido por NF ao quadrado, concentração de Boole, que é raiz de 2D. Pronto, é o que você está no livro do Lazia, do Andrei Lacha, aliás, do professor Bernardo Tribolei Horazzi, Marco Horazzi. Então essa questão mais moderna vai estar lá, tá? Então esse aqui é o beabá do eletrodo bloqueado, um sistema irreversível, tá? A gente vai ver que, agora que eu já falei, né? Então isso aqui é bloqueado, só revisar, tá? Bloqueado. Quando se faz isso aqui, esse aqui é o caso irreversível, tá? Ok? Ação irreversível é sinônimo de controle por ativação cinética, ou seja, transporte de massa no expoente. E nesse caso aqui, é o sinônimo de reversível, tá? Ok? Controle só difusional. Por isso que aqui na condição de contorno aqui, usou a equação de inércia linearizada, tá? Ok? Beleza? Então a gente vai continuar. Então pessoal, vamos continuar agora. Falar um pouco da evolução do Warburg, porque se o aluno muito interessado no assunto, quando ele for fazer modelagem, vai querer buscar história, ver uns artigos mais antigos, livros mais antigos, e causa confusão lascada. Eu fiz uma revisão disso quando eu fazia doutorado e depois,
Eu vi que a história é bem complicada, sabe? Porque a gente vai ver aqui os detalhes, tá? Como a história é corretamente contada. Vou seguir a lógica histórica porque eu li os artigos originais, tá? Então, Reynolds e Herschel tem um volume da Transaction do Faraday Society, de 1947, que é um volume especial. Tão especial que na década de 60 eles relançaram ele. Eu tenho uma cópia dele. Lá tem alguns artigos muito importantes. Tem o famoso circuito de Reynolds-Herschel, tem alguns artigos de cinética eletrônica, tem muita coisa importante nele. Então, o que acontece? Nesse artigo, o circuito de Reynolds, né, que é o cima de Reynolds-Herschel, é assim, ó, ele tem a capacidade da camada elétrica em paralelo com a resistência de carga e ele chamou de um pseudocapacitor, um tal de CTETA, que em alguns artigos dele é chamado também de CS. Então, o Reynolds tanto chama isso aqui de CTETA ou de CS. Professores Leiters também chamaram de CTETA. O que acontece? É porque eles não conheciam, no artigo original do Reynolds, ele não cita o trabalho do Warburg. Alguns autores não sabem se é porque naquela época a comunicação não era tão fácil hoje em dia, né? E o artigo do Warburg é alemão, então o pessoal não sabe se ele desconhecia. Ou se porque ignorou. O fato é, nas deduções do artigo do Herschel, do Reynolds, que está na Transaction do Faraday Society, ele não tem nenhuma alusão ao Warburg, tá? Okay? Então, ele chamou essa dedução que ele fez, que descobriu que tinha um elemento, que é a característica dele, que tinha a ver com difusão, que era ter um ângulo de fase menos 45 graus, de um pseudocapacitor, tá? Ok? Um pseudocapacitor. Chamou de pseudocapacitor, embora a gente sabe que um capacitor é 90, menos 90, né? Tá muito longe, né? Mas era assim que estava o circuito de Reynolds. Se você pegar o artigo do Reynolds, você não vai ver o Warburg aqui. Mas está assim, não é um RS com CS ou um R-teta com C-teta, ok? Aqui para manter a notação da minha aula, eu estou pondo RTC, mas na artigo estava RS ou R-teta, tá? Ok? Aí, alguns anos depois, foi o Graham, num artigo de 1951, se não estou enganado, da Journal Electrochemical Society, que ele incluiu, falou, vamos chamar isso aqui de acordo com o cara que deduziu isso certinho, que ia chamar de impedância de Warburg. Inclusive, no artigo ele coloca um W bem grande, né? No artigo dele. Aí no artigo do Graham, ele fez isso aqui, ó. Colocou, ele chama de em inglês de lambda, parâmetros juntados, né? Ele chamou a resistência de transferência de carga, que está aqui, ó, em série com o Warburg, né? Ou seja, esses dois elementos, chamando isso aqui agora, esse falso capacitor de Warburg, ele chamou tudo de impedância faradaica. Então esse ramo aqui é o ramo faradaico, ou seja, quando tem uma reação faradaica, existe o ramo da capacitância e o ramo da faradaica. Não tem reação, o eletrodo bloqueado, só tem essa parte, como a gente já viu, certo? Então, o Graham é o cara que introduziu esse conceito de Warburg no circuito de Reynolds, né? Alguns anos depois, né? Esse aqui é de 47, esse aqui de 1951. Então, significa que W é o sinônimo do CTETA ou CS, ok? Bom, então fizeram isso. Só que o Graham, apesar de ter feito isso, ele não introduziu a análise no plano complexo, que é identificar usando o diagrama de Argand-Gauss para fazer o dínamos complexo, como a gente falou na aula passada, né? Então, quem fez isso é o professor Leiters, na década de 60, na Recuel de Chimie do Travec do Pays-Bas, um nome complicado lá da Bélgica, um artigo famoso, tá? Da época do Van Toff ainda. Acho que é isso mesmo, Recuel de Chimie do Pays-Bas. Resumos ou anais de congressos dos Países Baixos, uma coisa assim, mais ou menos assim. Então, ele sim propôs, vamos apresentar isso no plano complexo, igual os engenheiros eletricistas faz, né? O pessoal do Nick Vist, aquele pessoal lá. Bom, onde se lança o eixo imaginário em função do eixo real, né? Ok? Então, como você pode ver, eu não vou ficar copiando a dedução de livro, não faz sentido, já que o livro está disponível, né? Antigamente eu colocava nas minhas aulas, porque o livro do professor Lacha, ele é de 2014, e eu comecei a dar essa disciplina aqui em 2009. Eu pegava os artigos originais, deduzia, hoje em dia não precisa mais, tem um livro é didático, tá? Então, quem quiser ver a dedução do Warburg, o livro do Andrei Lacha, tá? Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications, tá? Tem tudo direitinho, passo a passo lá, tá? Ok? De forma geral, como é que se faz? Sobre a corrente, ela depende da concentração do óxido, superfície, da concentração de rédio, superfície, do potencial e da temperatura. Faz o diferencial total, lineariza-se todas as equações fazendo expansão de Taylor, né? E aí eu obtenho as expressões, ok? Usando Laplace. Então, o Warburg vai ser impedância devido à espécie oxidada e espécie reduzida.
nós vamos ter essa função para impedância aqui, ok? Bom, a gente pode, então a gente expressa em unidade, uma coisa importante, a unidade do ρ, que a gente vai ver que é o coeficiente de Warburg, ela é ohm por raiz de S, ok? Então, tem que a impedância de Warburg vai ser definida como sendo raiz de 2, dividido por raiz de J, ρ por raiz de ômega, né? Só que existe uma identidade matemática que é a seguinte, 1 sobre raiz de J é 1 sobre raiz de 2 que multiplica 1 menos J. Então, pode-se expressar o Warburg dessa forma aqui, ó, ρ dividido por raiz de ômega multiplicando 1 menos J, ou seja, parte real com a parte imaginária. Essa é a forma mais utilizada nos artigos e em programas de simulação, né? E o coeficiente de Warburg, que tem uma característica de... O coeficiente de Warburg carrega essa parte aqui, né? Que é mais o RT e NF, né? Então, ele tem essa característica, se o coeficiente de fusão for muito próximo do oxidado, reduzido for muito próximo, ou que a gente assume ser igual, né? Ele se reduz dessa forma mais simplificada aqui. Que a gente mais usa para calcular o coeficiente de fusão a partir do Warburg ou vice-versa, né? Nas nossas aulas aqui em Diamantina, na UFGTM, a gente costuma pedir para os alunos fazer, como eu já falei, técnicas para convergir. Eles fazem experimento de cronometria, cronopotenciometria, voltametria cíclica, impedância, e tenta calcular a área do eletrodo a partir do conhecimento do coeficiente de fusão, né? E aqui está faltando, né? Os autores não costumam colocar, né? Mas quando a gente expressa a impedância, né? Os eixos, né? Real e imaginário, né? Em ohm vezes centímetro quadrado, né? Porque é vezes, né? Aí aqui tem que aparecer a área do eletrodo, tá? Quando está expressando-se só em ohm, aí não aparece a área do eletrodo aqui, tá? Por isso que em alguns livros você vai ver que tem a área do eletrodo aqui e outros não. Se tem área, está considerando impedância areal, que fala, né? Distribuído normalizado por área, tá? Ok? Um detalhe importante, tá? A capacitância, tá? É farad por centímetro quadrado, unidades de área, tá? Ok? Mas a resistência é ohm vezes centímetro quadrado, tá? Ok? A gente vai ver isso depois, por causa da lei de Ohm, né? Ok? Bom, então esse aqui é o beabá de como é que se chama a impedância do Warburg hoje em dia. Que é um elemento que tem a característica de ter um ângulo constante de 45 graus. Menos 45 graus. Então o circuito moderno fica dessa forma aqui, ó, ok? Então, se você plotar esse circuito aqui, fazer uma simulação, desde, por exemplo, aqui, esse ponto máximo aqui seria 100 kHz, até esse mínimo aqui de 10 MHz, num programa como você viu ou outro semelhante, né? Nós vamos ter um semicírculo seguido de uma reta, tá? Vou falar um pouquinho se o semicírculo é bem formado ou não. Essa parte de semicírculo para cá, vamos chamar essa frequência aqui, ó, de ômega estrela, tá? Essa frequência 2πf ômega estrela aqui, valores maior que ômega estrela, nós vamos estar no domínio cinético e do domínio dupla camada elétrica. Ou seja, nós vamos estar estudando o semicírculo, né? O extrapolado do semicírculo à esquerda te dá a resistência não compensada da solução, o extrapolado à direita dá a resistência da transferência de carga, e a partir da regressão do semicírculo, calcula também a capacitância dupla camada elétrica. Em frequências menores que ômega, que estaria aqui à direita, nós estaríamos estudando a difusão, seria essa reta de Warburg, né? Ok? Que implica difusão linear semi-infinita, porque é a difusão finita, que a gente vai ver depois, que é o finite space Warburg, finite length Warburg, vamos ver depois, né? Ok? Aqui, o fenômeno faradaico, ele tem uma constante de tempo característica. A constante de tempo característica do fenômeno faradaico, ela é resistência de carga ao quadrado, dividido por 2 vezes o ρ ao quadrado, onde o ρ é isso aqui, né? Isso aqui tem unidade de segundo, obviamente, que é uma constante de tempo, né? Bom, eu preciso disso para falar essa questão aqui. Com o aluno, às vezes, faz experimento, a gente faz experimentos clássicos, assim, por exemplo, par Ferri-Ferrot, usando 1, 5, 10 milimolar. E os alunos que fazem com 10 milimolar veem que o semicírculo não separa bem. Fica parecido mais com esse caso aqui, ômega 3, gama 3, desculpa. E já os que fazem com 1 milimolar, vê mais no caso do gama 1, que seria um desacoplamento quase que total do semicírculo da reta, né? Por que isso acontece? É o seguinte, ó, esse grau de desacoplamento tem a ver com as constantes de tempo relativas. Nós temos duas aqui no caso do fenômeno faradaico. Nós temos a constante devida ao acoplamento da resistência de carga com a capacitância dupla camada elétrica, que é o produto RDC vezes CDCE. E nós temos, como eu mostrei aqui, a constante de tempo devido ao fenômeno faradaico.
Então, o desacoplamento do semicírculo da reta, ou seja, enxergar um semicírculo perfeitinho e uma reta continuando nele, vai depender dessa razão aqui, ó. Se as simulações mostram o seguinte: se essa razão aqui é menor ou igual a 30, o desacoplamento é total, que seria o caso do gama 1. Se ela for maior, aí vai acontecer isso aqui, ó, for menor. À medida que essa constante de tempo for próxima da outra, vai ficando parecido, até que tem casos que a gente nem vê direito, né? Tem casos que é simplesmente faz só assim, já vem a reta, né? Ok? Então depende muito do sistema, tá? Ok? Da característica intrínseca do sistema, porque aqui tem a transferência de carga, tem a capacitância da camada elétrica e o coeficiente de transporte de massa. Então, dependendo do sistema, não adianta você variar a concentração, né? Vai variar com outras coisas também, ok? É bem complicado, então, se explicar na prática por que o semicírculo não está totalmente desacoplado, porque depende de 3 parâmetros fundamentais: transferência de carga, capacitância da camada elétrica e o coeficiente de transporte de massa. Ok? Bom, apesar de eu já ter pulado aqui para a parte moderna, né? Antigamente, só para curiosidade dos alunos, que eu ainda vejo esse tratamento em alguns artigos, que eu vou mostrar aqui, como é que o Reynolds fazia? Não usava o plano complexo. O Reynolds fazia assim, ó. Ele tinha essas equações que ele deduziu no artigo dele, que está em 1957. Ele não usou Laplace, tá? Usou equações diferenciais normais, resolução por método tradicional. Então, ele tem essa expressão para RTC, tá? Onde aparece aqui a constante cinética heterogênea para a reação no sentido direto, né? Que é a equação tipo y igual a mais dx, ou seja, uma reta que não passa pela origem. E aí tem essa expressão aqui, RTC menos ômega, aqui não é o árvore, tá? É ômega, tá? 2πf, tá? Onde RTC menos 1 sobre ômega cθ é igual a esse parâmetro aqui, onde aqui também aparece a constante cinética direta. E essa reta passa pela origem, né? Então ele fazia um gráfico assim, ó. Lançava como x 1 sobre raiz de ômega, e no y era um duplo y, significava tanto o RTC como 1 sobre ômega cθ. Então ele tinha a reta que passava pela origem, né, que tem a ver com esse caso aqui, né, e tinha a reta que não passava pela origem. Então a reta que não passava pela origem, na hora que ela cruzava com o eixo y, ele obtinha o RTC. E essas duas retas, o sistema muito bem comportado, elas eram em paralelo, então elas tinham esse ângulo φ aqui, elas retas que corriam em paralelo, né? E ele tinha relação entre os ângulos, entendeu? Aí ele conseguia fazer os cálculos usando essas 3 equações aqui, ó. Aí tem a tangente de φ, né? Que aí significava o parâmetro ρ, o coeficiente de transporte de massa médio dele, que dava essa equação aqui, calculava os parâmetros, e do outro ele tirava o parâmetro cinético. Então era assim que ele fazia. Então um parâmetro importante para o Reynolds era saber, então, a distância entre essas duas retas que corriam em paralelo. À medida que elas iam ficando muito próximas, ia ficando difícil de calcular o parâmetro cinético, que é essa constante aqui, certo? Então, se a cinética era mais fácil ou mais difícil, ou seja, o sistema tendia mais a ser reversível ou mais irreversível, que ele chamava de cinética das reações rápidas, no artigo de Randall Somerton, depois que ele publicou depois, tinha a ver com a distância entre essas retas que corriam em paralelo, tá? Ok? Sabendo isso, tranquilo de ler o artigo. Então, se ler o artigo de Reynolds, não vai ver nada de plano complexo, vai ver gráfico desse tipo aqui, ok? Bom, beleza. Então, vamos revisando essa questão histórica, né? Falando do desacoplamento, vamos falar agora do elemento de fase constante, que foi o elemento, vamos dizer assim, um coringa que inventaram, né? Embora a gente lê os trabalhos mais antigos, a gente vê que foi um tal de Frick, 1923 a 1927, mais ou menos, que inventou esse conceito de elemento de fase constante para estudar efeito dispersivo. Na verdade, as pessoas na época tentavam estudar muito efeitos em dielétricos, em materiais dielétricos, né? E via que a equação clássica de Debye, às vezes, dava desvio. Então, eles propunham equações de ajuste, né? Só que esse trabalho do Frick se perdeu ao longo do tempo e ficou mais os famosos trabalhos do Cole, que são dois irmãos ou marido e mulher, esqueci agora, acho que são 2 irmãos. Eu já li os trabalhos dele. Eles trabalhavam assim, eles estudavam, por exemplo, germinação de ovos, né? De ovos, a partir porque a membrana plasmática ela é comporta como dielétrico. Então eles mimetizavam o crescimento, a germinação dentro de um tanque contendo um eletrólito e estudavam essa dispersão da frequência para estudar como é que crescia o embrião dentro do ovo, né? Ok? E aí eles trabalhavam com biologia aplicada, né? Ok? Eles propuseram umas teorias, chama teoria de Cole dos dielétricos, tá? Da equação do Debye. O que concluíram com isso?
Pessoal, é o seguinte, ó, eletrodo sólido, tem dispersão de frequência, mas mesmo sem ser sólido, tem um trabalho do Reynolds e Somerton que eles já vê lá que o ângulo de fase não era totalmente 45 graus, que o ângulo de fase não era totalmente 90 graus. Aí tem o que chama de efeito de blindagem, shielding do capilar que eles usavam no eletrodo gotejador de mercúrio, né? O professor Sliders também viu isso. Então, ou seja, mesmo no eletrodo gotejador de mercúrio, dependendo do tipo do capilar que se usava, tinha uma certa dispersão de frequência, tá? Porque tinha uma blindagem do campo elétrico muito próximo do capilar. Então, qualquer coisinha causa dispersão de frequência, tá? Obviamente, a dispersão de frequência deles era bem menor do que hoje em dia, que se vê com o eletrodo sólido, né? Então, a teoria de Cole e Cola fala o seguinte, ó. O capacitor, vamos fazer uma paralela, né? O Z do capacitor é 1 sobre C J ômega, né? Bom, então, o Y0 faz o papel do C e o J ômega, para corrigir para a dispersão de frequência, leva seu produto J ômega a um expoente M, certo? Então, como tanto o J quanto o ômega está levado ao expoente N, e o J indica que corrige a distorção, a inclinação de 90 graus entre o ângulo real e imaginário, que a gente tinha na aula passada, então o J elevado a N significa que vai explicar essa inclinação com a dispersão da frequência, né? O fato de, no caso experimental, o caso ideal é que o capacitor tem uma reta paralela ao eixo Y, né? Quando tem dispersão da frequência, ele inclina, não é tanto assim, não. Eu exagerei aqui só para o desenho ficar didático, né? Então explica isso. E o fato de o ômega estar explicado, tá elevado a N, explica toda a dispersão da frequência. O que é isso? A bolinha, por exemplo, essa teórica que está aqui, ela estaria do lado aqui, ó. A frequência que seria 1 MHz é 1.8, não está totalmente certa também. Então, no caso do circuito RC, tá? A dispersão da frequência se dá com a presença desse ângulo alfa aqui, ó. N1, no caso ideal, obviamente, né? Se você jogar aqui N igual a 1, essa equação vira essa, né? Agora, quando o caso é não ideal, a dispersão acontece. Presta atenção no detalhe. Não existe dispersão com N maior que 1, ou seja, envergando no sentido anti-horário, tá? É sempre no sentido horário, tá? E outra coisa que os alunos às vezes confundem é a presença do CPE, que faz com que essa reta mude a inclinação, com aqui apareceu um semicírculo. Começou a aparecer um semicírculo, é que está polarizando na região errada, não capacitivo, e está começando a degradação do eletródo, ou está tendo uma reação paradeca acoplada, tá? Então, cuidado para não confundir essa inclinação aqui com isso aqui ser o começo da formação de um semicírculo muito grande, tá? Ok? Tem que tomar cuidado com isso, tá? O que é dispersão de frequência? O que é? Então, o certo é você fazer uma regressão desses pontos aqui e ver se a reta dá 0, 9, 9, 9, 8, até mais do que isso. Ou seja, é uma reta, só que inclinada. Tá? Não está virando um semicírculo, tá? Ok? Então, CPE é um N menor que 1. 0,93, 0,98, 0,95, vai depender, tá? Ok? Só que o CPE ele pode ter vários valores, do ponto de vista que ele foi definido. Se colocar 0 aqui, esse termo some, 1 sobre Y0 vai ser resistência ômega. Então, o N igual a 0 significa que o CPE vira um resistor. Se eu coloco o N igual a 1, é um capacitor perfeito. Se eu coloco o N igual a menos 1, aí o J ômega vai para o numerador e vira 1 sobre Y0 vira um indutor, vira 1 sobre J ômega L, né? Desculpa, CP vai ser um J ômega L. Então, ele é por isso que ele é coringa, né? Ele pode se transformar num resistor, num capacitor e num indutor. E aí tem um caso mais problemático ainda. Ele pode se transformar no árbitro. Então, quando você tem uma dispersão da frequência que é muito pronunciada, às vezes é difícil de saber se é uma difusão anômala muito pronunciada ou se é um capacitor com a dispersão de frequência muito exagerada. A gente vai ver isso daqui um pouquinho, tá? Ok? E lembrando que a unidade CPE ela é fractal. Por que ela é fractal? Porque o S está elevado ao N. O N é um valor 0,93, 0,87, então vai dar valores não racionais, aqui, vamos assim dizer. Então a unidade é fractal. Então a unidade de CPE não é a unidade de capacitância, tá? Aí tem a famosa equação de Bruggs-Leiters para trazer isso, a equação de Wu, a equação de HSU. Então tem algumas equações de alguns autores do Mansfeld, tá?
Só que essas equações tem que tomar muito cuidado, porque uma é proposta só para um resistor e serve um capacitor, outra é proposta só para um resistor em paralelo e um capacitor. Então você tem duas constantes de tempo no seu circuito, aí já complicou tudo. Então já vi gente aplicar essas equações, ela vai te dar um valor, mas assim, é um valor que não significa muita coisa, porque você está usando mais de constante de tempo do que foi usada na equação original, tá? Ok? Bom, então esse aqui é o circuito RC. E se for o R, vai pôr um R aqui, o C em paralelo com outro R. Como é que seria a dispersão? É o famoso semicírculo achatado, né? Então, o sistema ideal, que não tem dispersão de frequência do ponto de vista do semicírculo, não é esse caso aqui. Você tem que medir assim, ó. Você mede aqui o diâmetro, né, do semicírculo, divide por 2, vai ter o raio. Então, você tem um raio aqui, tá? Ok? E você mede aqui na altura. Obviamente, o R1 aqui tem que ser igual ao R2 aqui, né? Tem que ser um semicírculo de verdade. Quando você achata o semicírculo, você vai ver que esse R aqui é diferente. Essa altura aqui, ó, aqui eu exagerei também, obviamente, por questão de idade, né? A altura do semicírculo não vai corresponder, vai dar um raio menor do que esse aqui. Ou seja, ele está deslocado em relação ao eixo X com esse ângulo alfa aqui, ó, ok? Então o semicírculo ele se achata porque ele desloca, na verdade, em relação ao eixo X. Como se o eixo X tivesse transladado o eixo aqui Z1, Z' para cá, ó, certo? Essa é a explicação teórica de acordo com um artigo famoso do professor Sliders, né, e seus colaboradores, ok? Esse artigo é na Journal Analytical Chemistry, tá? Bom, então eu tenho a explicação do caso clássico do RC em série e do RC em paralelo, né? Como é que se dá essa explicação? Eles tentaram bolar com baseado no... Tem várias funções de distribuição, tá? Não é consenso essa função de distribuição aqui, eu estou citando ela, que é uma das mais citadas, tá? Que sai dos trabalhos de Cole e Cole, né? É o seguinte, assume-se, para explicar essa desvio para a existência do CPE, o que é a existência do CPE? Que a capacitância não tem valor único, você tem uma distribuição de capacitância. Então você tem uma coleção de capacitâncias na superfície do eletrodo e a gente mede o valor médio, certo? Então, assume-se que existe uma função do Ln da constante de tempo tal, que é dada por essa expressão aqui, ó, tá? Nos artigos eles colocam alfa, esse alfa, tá? De acordo com a nossa notação aqui, ele tem essa relação, N aqui é 1 menos alfa, tá? Ok? Então, tem um caso trivial, que é se o alfa for zero, porque se o alfa for zero, N é igual a 1, caso ideal. Aí vai ter uma single value capacitância de valor único, né? Que vai devido a uma função delta de Dirac, ou seja, vai ter uma reta que explode, né? Aquela tensão de Dirac. Então, a gaussiana vira uma reta, ok? Bom, e para valores menor, aí você tem alfa igual a 0,10, na nossa anotação ali do CPI vai significar um N de 0,90, né? Que é um caso mais ou menos comportado, né? E um alfa de 0,25, seria muito mal comportado, um N de 0,75. A maioria, como a gente pode dizer, como é que eu posso dizer? À medida, né, que o alfa vai crescendo, né? Vai achatando a função, a distribuição vai ficando mais larga e aí a gente vai complicando a explicação física. A gente vai simular bem com o software, mas o software simula qualquer coisa, mas não significa que ele vai ter um significado físico para aquilo. Esse é o problema. A gente consegue ter um significado físico quando a dispersão é pequena em relação ao capacitor, pequena em relação ao árbol, né? Agora, se for muito grande, aí complica, tá? Eu vou até escrever aqui uma questão aqui de uso abusivo do CPE. Vamos supor esse caso, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você não conseguiu simular com o circuito de Randall-Erstrom, onde aqui era um capacitor e aqui era o elemento do árbol, né? Ou seja, né, esse aqui é um elemento que idealmente tem um ângulo de menos 90 graus e aqui menos 45, né? No estado puro. Bom, aí você falou, não eu quero corrigir para a dispersão da frequência na capacitância, ou pôr um CPE no lugar do capacitor da camada elétrica, capacitância da camada elétrica. E no lugar do árbol, eu quero corrigir para toda a dispersão da difusão anômala, que é quando a difusão não é fickiana, ou seja, não é difusão planar perfeita, porque tem caminhos aleatórios ali, tá? O caminho não vai ser a difusão não vai ocorrer em camadas paralelas, perfeitamente paralelas, né? Bom, aí você simula. Eu pus até o caso ideal. O caso ideal está em azul aqui, ó, semicírculo, né? Com raio, esse raio aqui é igual a esse. Essa reta aqui tem 45 graus certinho, que seria o φ1, né? Então esse φ1 aqui seria 45 graus, né? Ok? Não estou pondo menos aqui, porque o menos já está aqui, né? Não fica menos duas vezes.
Bom, aí simulou, tá? Seria o caso preto aqui, tá? Ok? Que seriam os dados experimentais, né? Então não conseguia simular porque os dados experimentais eram preto e o circuito de Lenz original simulava com essa curva azul. Aí colocou CP1 e CP2 aqui. Opa, aí simulou certinho. Bom, se esse CP1 tiver um valor aqui, ó, entre 0,85 maior que 0,85 menor que 0,99, né? Não vou falar do N igual a 1, que é o caso trivial da idealidade, tudo bem, é aceitável, né? Se for entre 0,88, 89, 0,99, aí que está melhor ainda, tudo bem, é uma dispersão da frequência do semicírculo da dupla camada elétrica, devido ao comportamento da dupla camada elétrica, né? O famoso semicírculo achatado. Bom, e aqui a inclinação do arco, até nos meus experimentos que eu já fiz, eu nunca vi mudança do arco para cima, sempre para baixo, tá? Mas eu coloquei um caso aqui só para ver que alguém acha, né? Então, nos meus experimentos eu nunca vi ângulo maior que 45, tá? 43, 42 é diminuída. Então, o mesmo caso aqui, você acha um ângulo entre 0,42 e 0,49, tudo bem. Uma difusão mal comportada, então anomalia de transporte. Mas se você tem, por exemplo, um N de 0,75, está na metade certinho, entre 0,5 e 1. Você não sabe o que ele é. Não dá para saber se ele é um capacitor muito dispersivo ou se é uma difusão anômala altamente pronunciada. Até porque eu já vi casos desses, então fica muito difícil simular. É fácil de simular, é muito difícil de interpretar. Então tem que tomar cuidado com o uso abusivo de CPE. Eu já vi muito artigo supercapacitor que a pessoa reporta lá o material, põe aqui 0,78, 0,75, eu já vi até de 0,6. Isso não tem sentido físico algum, tá? Tem sentido físico algum, porque o N é o expoente, enquanto ele varia de 1 para 0, a gente varia um espectro de impedância todinho, de 90 graus para 0 graus. Então, uma casa decimal aqui no expoente de fase constante, do elemento de fase constante, significa um desvio muito grande. Então, se você dá lá um elemento que teria que ser 1 com 0,7, ele já está muito longe, tá? Muito longe. Então, você tem alguma coisa ali, você está simulando, mas não sabe o que você está simulando. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade. E nós vamos falar agora dos elementos para transporte que ocorrem muito em bateria de intercalação, que são os elementos de difusão em barreira definida, que é o FSW e o FLW, ok?